Olá, então mais um vídeo. Esse tema um pouco diferente. Tá? Geralmente o pessoal não vê muito no ensino médio, mas por incrível que pareça, ele está presente na ementa do Enem. Tá? É um assunto que é visto geralmente na parte de biologia, por isso estou aqui. Tá? E é bem simples. Olha, se todo mundo desse importância a esse tema, talvez não tivéssemos quem não acreditasse em vacinas e por aí vai. Utiliza métodos estranhos para curar certas doenças, né? Então é um assunto muito importante, principalmente nos dias que vivemos hoje. Tá? Então prestem bastante atenção. É um assunto muito fácil. Tá? Por que é um assunto fácil? Porque quer queira, quer não, você utiliza muito lógica. Quer ver? Vamos lá. Então, o método científico, antes eu queria começar com uma frase, tá, do Mark Twain, que representa muito bem tudo isso que estamos vivendo hoje. Né? Então, só para deixar claro, quem for assistir o vídeo daqui a 2, 3 anos, estamos passando por uma pandemia do coronavírus. Aí recebemos mensagens no WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, sobre curas milagrosas. Tá? A gente recebe isso constantemente. E essa frase, ela representa muito bem esse caso, tá? Que é mais fácil enganar as pessoas que convencê-las de que elas estão sendo enganadas. Tá? Então, aquela tia do Zap que mandou para você que curar o câncer é alho e azeite, você diz a ela que aquilo não é verdade e você recebe vários xingamentos, né? de herege, de tudo no mundo. Então, vamos lá. Então, começaremos pela natureza do conhecimento. São 4 tipos: o conhecimento filosófico, o conhecimento teológico, o conhecimento empírico e o conhecimento científico. Tá? Veja só. No conhecimento filosófico, nós temos o raciocínio e a reflexão. O raciocínio gera conceitos subjetivos. Tá? Isso no campo filosófico. No teológico, nós temos crença e fé. Tá? E o conhecimento gerado a partir daí, ele é dependente de crenças individuais e da formação moral. Tá? No conhecimento empírico, aí esse conhecimento é o que recebemos, né, no nosso dia a dia, que é aquelas ações não planejadas. Esse conhecimento empírico é também chamado de senso comum. O que é o senso comum? É aquele em que as pessoas geram ideias, observam um fato, a partir desse fato elas geram uma ideia de um acontecimento e a partir daí tiram suas conclusões. Aquela sua tia que tomou suco de maracujá com limão e ficou curada de uma gripe. Então, a partir do senso comum, ingerir essas substâncias, elas são benéficas para a gripe. Então imagine aí, né? O coronavírus, as milhares de receitas que não recebemos. Aí no finalzinho eu vou mostrar para vocês. Tá? É uma natureza, é um conhecimento ametódico, porque não há métodos e não há sistemática, não há algo sistêmico. Você não tem uma ordem para gerar conhecimento nessa parte empírica. Tá? São experiências pessoais e os fatos não têm comprovação. Tá? Já no conhecimento científico, esse conhecimento ele é sistemático, tá? E é um conhecimento sistemático da natureza, a partir de fenômenos naturais. Tá? É um conhecimento que é sujeito à comprovação, você precisa comprovar a sua ideia, vou mostrar como é que se faz isso já já, e é com base numa metodologia científica. Então, todo o conhecimento gerado a partir daí, você utiliza bases científicas.
que utiliza um conhecimento prévio, que será utilizado por inúmeros estudos que pressupõem em outros temas. Tá? Então vamos falar um pouquinho dos tipos de pesquisas. Nós temos a pesquisa experimental. O que é uma pesquisa experimental, professor? É toda a pesquisa que envolve algum tipo de experimento. Aquela situação que você vai controlar em laboratório ou fora de laboratório, tá? E observar a reação, o acontecimento e descrevê-lo. Anotar, escrevê-lo, né? Por exemplo, pinga-se uma gota de ácido numa placa de metal para observar o resultado. Então, isso é uma pesquisa experimental. Tá? Professor, uma pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória, ela é uma pesquisa que busca constatar algo num organismo ou num fenômeno. Então, agora, eu não vou mais observar o fenômeno. Tá? Eu vou observar um ato natural e descrevê-lo. Tá? Eu vou observar, não vou criar a situação. Essa é uma pesquisa exploratória. Bom, a pesquisa social, contrariamente, ela vai buscar respostas em um grupo social. Tá? Mulheres, homens, renda, localidade, por exemplo. Okay? Então, essa é uma pesquisa social. Tá? Saber quais os hábitos alimentares de uma comunidade específica, saber se essa comunidade anda ou não de ônibus, estrutura das ruas, das casas e assim por diante. Tá? Pesquisa histórica, tá? É toda pesquisa que estuda o passado, né? Por exemplo, saber de que forma deu a proclamação da República, a libertação dos escravos, por exemplo. Tá? Então, utiliza-se muito documentos, tá? Os documentos históricos, depoimentos também. Tá? É uma pesquisa bem interessante. E a pesquisa teórica analisa uma determinada teoria. Tá? Saber, por exemplo, o que é neutralidade científica e por aí vai. Você vai gerar conceitos a partir dessa pesquisa. Tá bom? A partir desse conhecimento, eu trouxe um exemplo para vocês, que é um experimento do Ivan Pavlov. O Ivan Pavlov é um fisiologista russo, prêmio Nobel de medicina, que antigamente eu acho que era fisiologia, ou é fisiologia e hoje é medicina, não sei. E ele ganhou esse prêmio a partir da observação dos processos digestivos de animais. Acho que no início do século XX, salvo engano. Mas enfim, então eu coloquei aqui uma situação para vocês entenderem como é que funciona todo esse método. Tá? Primeiro tem uma observação. Tá? Então o Pavlov, observando a alimentação de um cão, né, percebeu que esse sempre salivava na presença do alimento. E ele ficou encucado com aquilo. Né? Bom, vou criar aqui uma hipótese. O cientista, então, vai formular essa hipótese, uma ideia do que seria esse evento, por que o cachorro saliva ao ver o alimento. Tá? Devido a uma resposta do sistema nervoso, ou perceber pelo cheiro o alerta à comida. Tá? O alertava sobre a comida. Então, essa é a hipótese que Pavlov levantou. Então, ele observou, fez uma hipótese, que é a pergunta da sua pesquisa. Seria a pergunta, é uma hipótese. Então, aí ele fez, não, eu vou ver se a minha hipótese é verdadeira. O que ele fez? Fez um experimento onde apresentava uma peça de carne e o cão salivava. Certo? Após um tempo, ele acionava um alarme, ligava um alarme e mostrava ao cachorro que ele ia comer. Tá? Eu tenho aqui a figura. Então, ele mostrava a carne, o cão salivava. Depois, ele condicionava a carne a uma campainha. Então, toda vez que ele tocava a campainha, o cachorro sabia que ia comer a carne. Mesmo não vendo a carne. Entenderam? Então,
toda vez que ele comia carne, antes de comer a carne, ele tinha o sinal sonoro. Tá? Então, sempre que ele ouvia o sinal sonoro, ele sabia que ia comer a carne, salivava. Um certo tempo depois, só em ouvir a sirene, o som da sirene, o cão já salivava. Tá? Então, foi esse o experimento que ele fez. O cão foi condicionado a partir de um estímulo nervoso, foi o som. Tá? Antes era um estímulo apenas visual, depois passou para um estímulo auditivo e o evento continuou a mesma coisa. Tá? Então, essa foi o experimento do Pavlov. Okay? Então, esse Pavlov ele determinou então, o reflexo condicionado, onde todos os animais adaptam seus sistemas fisiológicos. Um alarme sonoro era o suficiente para ativar e modificar todo o sistema digestório do cão. A partir desses experimentos foi que ele ganhou o prêmio Nobel, né, de Fisiologia. Tá? Então, esse foi o experimento. Okay? Então, passar um pouquinho para a parte mais voltada ao método científico. Então, o método científico é aquele método que é rigoroso para investigar a natureza, tentando explicá-la de acordo com regras lógicas, com regras explicáveis, né? O princípio do racionalismo. Tá? Só é ciência aquilo que você pode explicar. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho uma observação, tenho uma pergunta, tá? Faço uma hipótese e a partir dessa hipótese eu vou comprová-la se essa hipótese é ou não verdadeira. Certo? Se eu vou rejeitar ou não minha hipótese. Claro que para todo cientista, né, é sempre bom que sua hipótese seja verdadeira. Tá? Então vamos lá. Então aqui tem um outro exemplo bem simples. Eu coloquei aqui umas figuras bem fáceis. Tá? Que é, primeiro que uma observação. Então você vai observar, moscas são encontradas em grande quantidade ao redor de frutos. Essa é a sua observação. Depois da observação você vai formar uma hipótese. Tá? Que é a pergunta que eu falei para vocês lá no início. Okay? Bichos de goiaba são larvas de moscas. Qual é a causa do aparecimento de insetos ao redor de frutos? Essa é a sua pergunta. Tá? A hipótese. Os bichos de goiaba presentes na goiaba são, na verdade, larvas de mosca. Então, quando essas larvas se desenvolvem, se transformam nas moscas que ficam ao redor dos frutos. Certo? Então, isso é uma hipótese. Tá? Ok? Então, tem a dedução, que você vai comprovar se é ou não verdadeira. Tá? E o experimento. Vai fazer todo o experimento para comprovar a sua hipótese. Você pode ou não negá-la, né? Mas você vai produzir um experimento para que você comprove ou não a sua hipótese. Sim? Okay? Então, você vai ter um grupo controle. O que é o grupo controle? É um grupo em que você não vai modificá-lo. Você vai deixá-lo do jeito que está. Tá? E o grupo experimental é o grupo que você vai interferir para saber se a sua hipótese é verdadeira. Tá? Então você tem um grupo controle. Para que serve o grupo controle? Para você poder depois compará-lo com o grupo experimental. Se esse grupo aqui se modificou, o grupo experimental se modificou, como é que você vai poder compará-lo? Com o grupo controle. E você não mexeu. Certo? Então, o grupo controle é isso. Uma vacina, por exemplo, você tem o grupo experimental, são aqueles que vão tomar a vacina, efetivamente a vacina, e o grupo controle é aquele que vai tomar uma vacina falsa.
um medicamento, uma substância ali que não é a vacina. Para quando terminar esse experimento eu poder comparar. É muito interessante que nem o paciente, nem os médicos que estejam aplicando essa vacina, a verdadeira, saibam quem é do grupo controle e quem é do grupo experimental. Tá? Para que não haja influência nenhuma. Tá bom? Então vamos lá. Então, no grupo controle, no caso do exemplo citado, ele não vai ser envolvido por um envoltório plástico, tá? E no grupo experimental eu vou proteger os frutos com sacos plásticos, tá? Então, depois de certo tempo, eu vou perceber que os frutos que não estavam protegidos desenvolvem moscas, tá? E os grupos que estavam desprotegidos, aliás, protegidos, não vão desenvolver larvas de mosca e, consequentemente, não terão moscas ao redor dos frutos. Tá? Então, observamos, criamos uma hipótese, fizemos um experimento e conclusão. Então, 4 passozinhos bastante simples, tá? Que se todo mundo seguisse, não teríamos essa confusão aí da pandemia. Tá bom? Então aqui nós temos Darwin, né? Agora aqui um exemplo mais complexo, ok? Que é a questão do fototropismo. Tá? Darwin, né? Todo mundo sabe quem é Darwin, ou Darwin, né? Tá? Percebeu que as plantas sofrem curvatura em direção à janela. Então isso foi uma observação. Tá? Formularam uma hipótese. Tá? Será que o ápice caulinar responsável pela curvatura das plantas? Será o ápice caulinar responsável pela curvatura da planta? Então isso foi uma hipótese. Será o ápice caulinar o responsável? Tá? Então, feito o experimento, o grupo controle, que é aquele grupo que você não modifica, você o observa de forma natural. Tá? Outro grupo foram plantas com ápice removido. Esse grupo aqui, ó. No terceiro grupo foram plantas com ápice coberto. E no quarto grupo, com a base coberta. Então, a partir desses 3 aqui, eu vou comparar os resultados desses 3 aqui com esse daqui, que é o grupo controle. Tá bom? Então, sempre precisa haver um grupo controle para que você possa compará-lo. Tá? Saber se seu estudo é eficiente, saber se o remédio que você inventou consegue curar as pessoas, um método de identificação de doenças, né? Se ele consegue realmente identificar quem está com a doença, quem não está. Tá? Então, para isso, você tem um grupo controle. Então, a conclusão que Darwin chegou é que o ápice caulinar influencia na curvatura das plantas. Tá? Então, essa foi a conclusão do estudo. Então, bem simples, né? Vocês possam ter o resultado do seu estudo. Tá? Então, as hipóteses elas devem ser fundamentadas. Devem se apoiar em informações já existentes sobre o assunto. Certo? Por exemplo, os bichos de goiaba surgem por geração espontânea. Já vimos isso. Não, geração espontânea não existe. Tá? Já sabemos que a geração espontânea ela não existe. Então, essa hipótese de geração espontânea não poderia ser formulada nesse experimento. Por quê? Porque já se sabe que não existe a geração espontânea. Tá? Vamos lá, teoria. O que é uma teoria? É um conjunto de conhecimentos que procura explicar fenômenos abrangentes da natureza. Então, procura explicar. Tá? Uma hipótese é uma tentativa, como já vimos o que é uma hipótese, de explicar um fenômeno. Um postulado, professor, o que é um postulado? É um princípio ou fato reconhecido, porém ainda não demonstrado. Tá? Então, é uma
é um fato que se conhece, mas que você ainda não pode demonstrar. Tá? E aqui, para o tão polêmico senso comum. Tá? Aquela sua tia do WhatsApp, do Facebook, que manda para você tudo que ela recebe e não comprova nada, ela está presente aí nesse tópico do senso comum. Tá? Professor, o senso comum sempre vai estar errado? Não. A partir do senso comum, muitas coisas já foram produzidas. Mais um exemplo, a cloroquina. Foi a partir de plantas cobertas, né, por indígenas, é que o homem passou a produzir esse remédio para curar malária. Os índios já utilizavam essa planta para curar malária. Então, isolou-se essa substância e descobriu-se que a partir do senso comum você tinha, isso é um exemplo, né? Você tinha um efeito realmente efetivo para a malária, certo? E outras coisinhas, menos Covid, certo? Que ainda não sabemos, né? Ok? Então, o senso comum, ele vem a partir de costumes, hábitos e crenças. Tá? E crenças. Não busca os conhecimentos científicos para ser comprovado. Não tem aquelas regras que falamos agora. Observação, hipótese, experimento e conclusão. Não existe isso. Tá? Alguns exemplos que todo mundo já viu. Dores no fígado, remédio, chá de boldo, intestino preguiçoso, ameixa ou mamão. Falar algo sinistro, 3 batidas na madeira e assim por diante, né? Cada um aqui vai ter um método diferente para explicar isso aí. Então eu coloquei aqui alguns mitos que tanto presenciamos como já passamos por ele, lemos, né, por aí. Então eu coloquei aqui alguns, né? Parece engraçado, pessoal, mas infelizmente não é. Certo? Isso é muito sério. É muito grave. Por que é muito grave, professor? Já que achar que algo faz bem tem problema nenhum. Veja só. Aqui eu tenho um exemplo. Por exemplo, aqui. Mistura de vinagre de maçã e alho cura a Covid-19. Então já pensou se alguém deixa de tomar medicamentos que podem salvar a vida dela para seguir uma receita esdrúxula, só morre. Eu já recebi vários. Chá de capim-santo, não precisa tomar remédio para gripe. Tamiflu, tem a mesma substância do Tamiflu, por exemplo. Não caiam nessa. Os remédios são para enriquecer a indústria farmacêutica. Não sei. Eu só sei que a indústria farmacêutica ela segue os princípios científicos. Enquanto que o chá de boldo que a sua tia manda todo final de semana para você tomar, não é. Tá? Então vamos aqui a alguns exemplos. Por exemplo, jejum prolongado e banho frio previnem a Covid-19. Uso prolongado da máscara deixa as artérias do coração azuladas. Isso é o que eu já recebi pelo WhatsApp, tá, gente? Então só fiz copiar e colar. Tá? Essa daqui do termômetro infravermelho foi tema de um vídeo anterior. Se vocês olharem aí sobre temperatura, vocês vão ver que nos supermercados a medição de temperatura é feita pelo termômetro infravermelho, para não haver contato, né? Altamente explicável isso, compreensível. Mas o que não se entende é por que as pessoas agora estão pedindo para fazer no braço, no punho aqui. Né? Porque viram em redes sociais que o termômetro emite uma radiação, quando bota na sua cabeça, causa um problema na glândula pineal. Então, assim, nós sabemos que a emissão de calor ela é muito concentrada
no esqueleto axial, tórax e cabeça. Esqueleto apendicular, braços e pernas, são regiões mais frias, tá? E que pode mascarar uma febre. Você nunca pegou um termômetro de mercúrio, por exemplo, e mediu a temperatura assim, não é? Sempre e é a região que está em contato com o seu tórax. Tá? Banho pela cabeça pode provocar ataque cardíaco, mistura de vinagre, já falei sobre essa, hidroxicloroquina e ivermectina são eficazes contra a Covid-19. Ainda não sabemos. Até agora, o que se sabe é que elas não têm comprovação de efeitos positivos. Certo? Espero estar errado. Mas até hoje, dia 17 de setembro de 2020, ainda não se tem comprovação científica. Tá? Essa eu já recebi várias vezes. Alimentos alcalinos evitam o coronavírus. É algo totalmente fora de cogitação. Tá? Água morna, vinagre e sal, evita doença, Covid-19, já vi isso também, né? Então, para tudo isso, você tem uma explicação científica. Tá? Infelizmente, para essas frases aí, você não tem comprovação. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Se inscrevam aí no canal para receber as notificações dos vídeos novos, que toda semana temos vídeos. Segunda a sexta fazemos vídeos novos. Tá? E qualquer dúvida, na descrição, que responderei prontamente. Ok? Um abraço a todos.